Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que todos vocês estejam bem também. Vamos para mais uma aulinha. Hoje eu vou falar sobre a influência da concentração, dos reagentes na velocidade de uma reação. Então nós já sabemos que um dos fatores que acelera a reação é o quê? A concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração, maior o número de colisões, mais rápida a reação. Agora, tem uma expressão chamada expressão cinética, ou lei da velocidade, ou lei de Goodberg-Weiss, né? O nome mais comum é a lei de velocidade, tá? Que é uma expressão matemática para você determinar a velocidade de uma reação, tá? Então, vamos lá. Ó, a velocidade de uma reação a uma dada temperatura é diretamente proporcional ao produto de uma constante, que é o K, cada reação tem a sua, né? Pelas concentrações molares. O símbolo na química de concentração em mol por litro, galera, é isso daqui. Esse colchete significa concentração em mol por litro. Dos reagentes, elevado aos seus respectivos expoentes determinados experimentalmente. Então, por exemplo, basicamente, né? Qual seria a expressão cinética? V, né? Velocidade de uma reação, ela é determinada pela expressão K vezes concentração dos reagentes elevado aos expoentes que eu vou ensinar vocês a descobrir. Tudo bem? Que são determinados experimentalmente. Tá joia, galera? Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu tenho uma reação, olha lá, ó. A mais B formando C mais D, tá? V é a velocidade da reação. K é uma constante, cada reação tem a sua, tá? E essa constante, né, o único fator que altera o valor dessa constante é a temperatura, eu vou falar mais disso em equilíbrio químico, tá? E alfa e beta, nós vamos descobrir, são os expoentes determinados experimentalmente. Tudo bem? Então vamos lá. Tranquilo até aqui? Então, basicamente, a velocidade de uma reação é igual a K, que é uma constante, multiplicado pela concentração dos reagentes elevado aos seus expoentes, que eu vou ensinar a vocês. Olha lá. Por que só entra reagente nessa expressão? Porque a velocidade de uma reação depende da colisão entre quem? Entre os reagentes. Depois que formou o produto, não interfere mais. O produto não me interessa. Tá joia? Galera, primeiro, tá, olha lá. Existem, tá? Três maneiras da gente determinar a expressão cinética de uma reação. A primeira maneira são a expressão cinética para reações elementares. O que são reações elementares? Reações que ocorrem em uma única etapa. Ou seja, você vai ter uma única reação química. Tudo bem? Então, como que a gente tira a expressão cinética para reações que ocorrem em uma única etapa? Então, nós vamos lá. V é igual K, que é a constante da reação, vezes, né, o K que multiplica a concentração do reagente. Quem que é o reagente? HCl, então a concentração em mol por litro do HCl, elevado ao seu expoente. Como é uma reação que ocorre em uma única etapa, tá? O expoente, né, é o próprio balanceamento, coeficiente estequiométrico da reação. Então, o balanceamento 2, HCl ao quadrado. Tudo bem? É muito comum o exercício pedir a ordem. Qual que é a ordem da reação? É só você ver o expoente. A ordem da reação é de quanto? Ordem 2. Bom, vamos lá, galera. Vamos determinar a expressão cinética dessa reação? V é igual a K, que multiplica concentração dos reagentes elevado aos seus expoentes. Bom, então quem que é o reagente? N2. Então, a concentração, entre colchete, que significa mol por litro. Concentração em mol por litro do N2 elevada a quanto? Elevada a 1. Aqui. Vezes, porque tem outro reagente, vezes concentração do H2, está aqui, elevada a seu expoente, que é quanto? 3. Está aí a expressão cinética da reação.
Tudo bem? Cuidado, na equação você tem mais, né? Aqui na expressão cinética é produto das concentrações, ou seja, é multiplicação. Tá bom? Ah, qual que é a ordem da reação? Você soma os expoentes, ó. 1 mais 3 é uma reação de ordem 4. Se ele pedisse um exercício em relação ao gás nitrogênio, ó, é de ordem 1. Se pedisse em relação ao gás hidrogênio, é uma reação de ordem 3. Quando ele pede a ordem da reação, você soma 1 mais 3 é uma reação de ordem 4. Olha que legal essa expressão cinética, dá para a gente brincar muito com ela. Olha o quanto ela é importante, galera. Lembra que eu havia dito que quando você aumenta a concentração dos reagentes, a reação não é mais rápida? Quanto maior a concentração dos reagentes, maior é o número de colisões, mais rápida a reação, tudo bem? Com essa expressão cinética, quando você aumenta a concentração de algum dos reagentes, dá para você calcular quantas vezes a velocidade vai aumentar. Concentração em mol por litro, tá? Então vamos lá. Por exemplo, olha aqui, vou fazer uma situação hipotética aqui, ó. No meu laboratório eu tenho um estoque de HCl. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou dobrar a concentração de HCl. Dobrando a concentração de HCl, eu quero saber o que vai acontecer com a velocidade da reação. Vamos ver? Então, vou lá. Eu vou chamar aqui de V1, tá? Ó, a primeira velocidade, V1. Então, eu dobrando a concentração de HCl, eu vou ter uma nova situação. Vou chamar de V2. Então, V2 é igual a K vezes concentração do HCl ao quadrado, que eu tirei daqui, ó, é o balanceamento, 2. Se eu for dobrar a concentração, esse número 2 aqui, galera, eu não vou mudar nunca. Por quê? Porque ele foi tirado da onde? Do balanceamento da equação. Então, esse númerozinho expoente aqui não muda nunca. Tudo bem? Então, se eu dobrar a concentração de HCl, ao invés de ter HCl, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2HCl. Olha que interessante. Vamos tirar esse 2 aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. O resto vai ficar, ó, o K. O 2 eu tirei, o HCl continua ao quadrado. Aí eu pergunto, o que é isso daqui, ó? K vezes HCl ao quadrado. Isso daqui não é a expressão inicial, K vezes HCl ao quadrado? Eu chamei de V1. Então, o que acontece? A velocidade, quando a gente dobra a concentração do HCl, olha o que aconteceu. A velocidade ficou o quê? 4 vezes maior. Tudo bem, galerinha? Ou um macete rápido. Se você pensar aqui, ó, dobrar o HCl, pensa um 2 aqui, ó. 2. 2 ao quadrado, 4. A velocidade aumenta 4 vezes. É um outro macete rápido aí para você fazer. Aqui eu estou mostrando toda a matemática da coisa. Tudo bem, galera? Show de bola, né? Tá. Agora, olha que interessante. Vamos pensar. Vamos do outro lado ali agora, ó. E se eu fizer o seguinte, galera, ó. E se eu dobrar a concentração do N2, só do N2, o que vai acontecer com a velocidade da reação? Vamos lá, esse é o V1, eu vou dobrar a concentração do N2, então nós vamos ter uma nova situação, vou chamar de V2. V2 é igual a K, que multiplica. Bom, olha lá a expressão. Concentração do N2, eu vou dobrar, então vai ficar 2N2. Esse umzinho aqui não muda nunca, né? O expoente, porque ele é tirado do balanceamento da equação. Não se esqueçam disso, tá bom? Olha lá, vezes H2. O H2 eu não vou fazer nada, vai ficar H2 ao cubo. Bom, vamos tirar esse 2, ó. 2 elevado a 1 vai ficar como? 2. O K continua, o N2 elevado a 1 continua, e o H2 ao cubo continua. Galera, olha que louco. O que é isso? K vezes N2 elevado a 1 vezes H2 ao cubo. A velocidade inicial, então ficou 2V1. Ou seja, quando a gente dobra a concentração do N2, no caso dessa reação, a velocidade dobra. Olha que interessante essa expressão, né? Tudo bem? Bom, agora, galera, qual que era o macete? Ó, pensa um 2 aqui, ó. 2 elevado a 1, 2. A velocidade dobra. Rapidinho você mata. Tudo bem? Olha o macete, ó. E se eu fizesse isso com vocês, ó? E se eu
colocar aqui, ó. Dobrar, tá? A concentração do H2. Só do H2. O que vai acontecer com a velocidade da reação? Vamos ver, vou chamar de V3. V3 é igual a K vezes. Bom, olha a expressão inicial com N2, eu não vou fazer nada. Vai ficar N2 elevado a 1. O que eu vou fazer com a concentração do H2? Vou dobrar. Então, o que é H2 vai ficar 2H2. O 3, que é o expoente, não muda nunca, porque ele foi tirado do balanceamento da equação, tudo bem? Então, vamos tirar esse 2, ó. Quanto que é 2 ao cubo? 8. Então, V3 é igual a 8, que multiplica K vezes N2 elevado a 1. O 2 eu levei ao cubo, o H2 não, então o H2 continua ao cubo. O que aconteceu, galera? Show de bola, olha isso. O que é isso daqui, ó? O K vezes N2 elevado a 1 vezes H2 ao cubo. É a velocidade inicial. Olha lá. Quando você dobra a concentração do H2, a velocidade da reação aumenta 8 vezes. Beleza? Então, no H2, como ele vai dobrar, pensa num 2 aqui dentro. Olha o macete, ó. 2. 2 ao cubo, 8. A velocidade aumenta 8 vezes. Você faz direto. Tudo bem? É que eu gosto de mostrar a matemática. Tudo bem? Agora, galera, e se ele falasse assim para você, meu amigo, o que vai acontecer com a velocidade dessa reação se a gente dobrar simultaneamente, galera? Eu vou dobrar a concentração de N2 e também do H2. Vou chamar de V4. Então, eu vou fazer um macete, ó. Rapidinho, pensa num 2 aqui no N2 e um 2 aqui no H2. Então, ficaria assim, ó. K vezes, eu vou dobrar o N2, vai ficar 2N2 elevado a 1. O expoente não muda nunca, porque foi tirado do balanceamento da equação. Vezes, vou dobrar do H2, ó. 2H2 ao cubo. Pô, vamos lá? 2 elevado a 1, 2. Vezes 2 ao cubo, 8. Eu elevo os números. Agora o resto fica igual. O K continua. O N2 continua e o H2 continua ao cubo. 2 vezes 8, 16, galera. O que é isso? K vezes N2 elevado a 1 vezes H2 ao cubo. Era a velocidade inicial. Então, ela ficou 16 vezes maior. Tudo bem? Tranquilo? Agora, galera, pensa comigo. Olha lá. Ó, vamos fazer tudo de cabeça agora, que vocês já estão craque no raciocínio. Ó, tá aqui, ó, vou apagar. Olha lá. Tá vendo a velocidade inicial, né? Que é a expressão cinética. Tá aqui. O que será que acontece? O que será que acontece com a velocidade da reação quando eu triplico a concentração do N2? Ó, eu coloco 3 elevado a 1, 3. A velocidade aumenta 3 vezes. Tudo bem? E se eu triplicar somente a concentração do H2? Eu ponho 3 aqui, ó. 3 ao cubo, 27. Fica 27 vezes maior. Ah, e se eu triplicar do N2 e do H2 ao mesmo tempo? Então, fica 3 vezes 1, 3. 3 ao cubo, 27. 27 vezes 3, 81 vezes mais rápido. Tudo bem? É esse o raciocínio que a gente usa. Show de bola? Beleza? Galera, isso tudo que eu expliquei é para reações elementares. A gente tira a expressão cinética direto da equação. Agora nós temos reações o quê? Não elementares. O que é isso? São reações químicas que não ocorrem em uma etapa. Ou seja, são reações que ocorrem em 2 ou mais etapas. Tudo bem? Então, e aí? Como que eu faço para determinar a expressão cinética? Vamos pensar. Por exemplo, eu tenho essa reaçãozinha, 2H2 mais NO, mais 2NO formando N2 mais 2H2O. Esta é a equação global. Só que é uma reação que ocorre em 2 etapas. Ó. Primeiro, o H2 reage com 2NO, formando N2O e H2O. Depois, nós temos o H2 reagindo com N2O, formando N2 e H2O novamente. O que aconteceu? Uma reação que ocorre em 2 etapas. É óbvio que se você somar as etapas, ó, um N2 no produto, um N2O
Um N2O no produto, um N2O no reagente. Tá? Para você cancelar. Então, o que sobra? Ó, H2 mais H2 do mesmo lado, a gente soma. 2H2 mais 2NO, formando N2 mais com água do mesmo lado, né? Lei de Hess. Tudo bem? Estou mostrando a equação global. Agora, eu vou apagar. Vou começar de novo. Bem, só para você entender. Vamos apagar. Vamos lá. Bom, quando você tiver uma reação que ocorre em etapas, galera, pode ser em 2 ou mais. Então, ele vai te dar a equação global e vai te dar as etapas. E ele vai colocar para você. Quando você vai fazer um bolo, galera, por exemplo, você tem 3 etapas. A primeira etapa, você vai no mercado comprar tudo. Primeira etapa, você vai ver a receita, que é rapidinho. Segunda etapa, você vai no mercado comprar todos os ingredientes, voltar para casa, fazer a massa do bolo, na batedeira, tudo. É a segunda etapa, etapa lenta. Terceira etapa, assar o bolo, que é rapidinho, 15 minutinhos está pronto. Então, por exemplo, essa reação ocorreu em 3 etapas. Da hora que eu comecei a ver a receita do bolo até o bolo ficar pronto, demorou 1 hora. Mas quem foi o fator predominante para demorar 1 hora? Foi a etapa rápida, que eu vi a receita, ou foi a etapa lenta, que foi no mercado buscar os ingredientes, voltar e preparar toda a massa? Quem é o fator quem é o fator que vai predominar por essa demora? A etapa lenta. Então, vamos supor, a etapa rápida, eu vi a receita em 5 minutos. Em 10 minutos eu vi a receita. Para ir no mercado, comprar os ingredientes, voltar. Eu demorei 40 minutos. Para assar o bolo, mais 10. Então, qual foi a etapa que determinou essa 1 hora? Qual foi a etapa mais importante? Os 40 minutos? Ele que foi a etapa mais lenta, ele que foi responsável pela demora. Então, toda vez que a reação ocorrer em etapas, o exercício vai te falar qual é a lenta, qual é a rápida, tá? Você não precisa memorizar. Ah, professor, mas e se ocorrer em 3 etapas? Sempre vai ser uma lenta, não sei se é a primeira, a segunda, a terceira, o exercício vai falar. Sempre vai ter uma lenta, as demais são rápidas. Então, sempre vai ter uma só etapa lenta e ela que determina a expressão da velocidade. Então, toda vez que for uma reação que ocorre em etapas, você vai tirar a expressão cinética sempre da etapa lenta. Então, eu vou tirar a expressão cinética desta etapa aqui. Então, a velocidade é igual a K que multiplica. Quem são os reagentes? H2, então K vezes H2 elevado a seu expoente, um é opcional, não precisa colocar, vezes, tem outro reagente, vezes o NO elevado ao quadrado. Esta é a expressão cinética da reação. Qual que é a ordem dessa reação? Ordem 3, né? Eu somo 1 mais 2, tudo bem? É uma reação de ordem 3. Tudo bem, galera? Tranquilo? E a terceira forma, galera, da gente calcular a velocidade de uma reação é através de dados experimentais, ou seja, quando ele fornece, ele dá informações a respeito de experimentos realizados. Então, o que acontece? Ele foi no laboratório e fez experimentos. Então, a gente vai ter que analisar o gráfico, a tabela, a gente vai ter que analisar a tabela para determinar a expressão cinética. Cuidado. Olha lá. No laboratório foram efetuadas diversas experiências para a reação. Então, a reação é essa daqui, ó, 2N2 mais 2NO formando N2 mais 2H2O. Cuidado. Ele deu a reação. Se não tivesse tabela nenhuma, você tiraria a expressão cinética dessa reação. Mas como ele deu os experimentos, cuidado. Se deu os experimentos é porque provavelmente eu vou ter que analisar aqui e a expressão cinética vai ser pela análise da tabela, sempre. Tá bom? Depois eu vou fazer um lance para vocês aqui, da hora. Então vamos lá. Como que eu vou determinar a expressão cinética, galera? Bom, eu sei que a expressão cinética é V é igual a K vezes. Quem são os reagentes? Independente da equação global dos experimentos, quem são os reagentes sempre? H2 e NO. Então, sempre, né? Ele vai dar as concentrações dos reagentes e o que aconteceu com a velocidade da reação. Então, é K vezes concentração do H2
vezes concentração do NO. O que a gente vai descobrir agora é o expoente do H2, analisando o gráfico, e o expoente do NO também analisando o gráfico. Então, nós vamos descobrir o expoente dos dois. Bem, como? Vamos lá. Primeiro, galera, vamos descobrir o expoente do H2. Olha o macete, como que você vai descobrir. Ele deu 5 experimentos, olha que legal. Ele colocou a concentração do H2,01, do NO,01 e calculou a velocidade da reação. Depois, olha o que ele fez do experimento 1 para o experimento 2. Ele dobrou a concentração do H2 e manteve a do NO, ele deixou constante do NO. Por que que ele fez isso? Porque ele queria descobrir qual é a interferência do H2 na velocidade da reação. Então, para você descobrir a interferência de um reagente, o outro eu não posso modificar. Então, o NO ele deixou constante para descobrir a interferência da concentração do H2 na velocidade. Então, olha que interessante. Desculpe. Você concorda que do experimento 1 para o 2, a velocidade da reação dobrou? Então, à medida que a concentração do H2 dobrou. À medida que dobra a concentração do H2, o que aconteceu com a velocidade da reação? Também dobrou. Então, ó, à medida que dobra a concentração do H2, a velocidade também dobrou. Então, significa 2 elevado a quanto para dar 2? 1. Significa que o expoente do H2 é 1. Tudo bem? Entenderam o macete? Então, sempre, para você descobrir a interferência daquele reagente, do H2, você vai comparar 2 experimentos, onde a concentração do H2 é alterada e a do outro permaneça constante. Então, não preciso comparar exatamente o primeiro experimento com o primeiro com o segundo. Eu posso, por exemplo, num exercício, não nesse caso, mas no exercício, comparar o primeiro com o terceiro, o primeiro com o quarto. Ou eu posso comparar, não às vezes de cima para baixo, de baixo para cima. Eu posso comparar, por exemplo, o quinto com o segundo, um exemplo. Nunca diminuindo, sempre aumentando as concentrações. Essa é a dica, sempre aumentando para você descobrir o expoente. Tudo bem? Então eu fui para o 1, eu fui do experimento 1 para o 2, porque a concentração do H2 dobrou, do NO é constante. Bom, agora eu quero descobrir, galera, o expoente do quê? Do NO. Qual é a interferência da concentração do NO na velocidade dessa reação? Então, para descobrir o expoente do NO, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar 2 experimentos onde a concentração do NO permaneça, a concentração do NO se altere. Pode dobrar, triplicar, quadruplicar, tem que alterar. Mas do H2 tem que ser constante. Então, se você quer descobrir o expoente do NO, vai alterar a concentração do NO e o outro tem que ser constante. Tudo bem? Aí só o NO interfere na velocidade. Então, quais experimentos seriam esses? Olha que interessante, eu vou comparar o primeiro com o terceiro. Por quê? O primeiro com o terceiro, a concentração do H2 foi constante. E do NO, o que aconteceu? Dobrou. Então, ele foi responsável pela alteração da velocidade. Então, o que aconteceu com a concentração do NO? Só um minutinho. O que aconteceu com a concentração do NO? Dobrou. E à medida que dobra a concentração do NO, o que aconteceu com a velocidade? Ela aumentou 4 vezes. Então, 2 elevado a quanto para dar 4? 2 ao quadrado. Esse é o expoente do NO. Então, a expressão cinética é K vezes H2 elevado a 1 vezes NO ao quadrado. Tá vendo que se você fosse tirar da equação global, ficaria H2 ao quadrado, NO ao quadrado. Tá vendo que não deu certo? Foi diferente? A expressão analisando o gráfico. Por quê? Porque essa reação ocorre em mais de uma etapa. E essa expressão que a gente tirou pela análise do gráfico corresponde à etapa lenta. Tudo bem, galera? Conseguiram compreender? Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo nessa parte que ela é um pouquinho mais complexa. Vamos lá? Olha essa reaçãozinha. Vamos lá? Eu quero a expressão cinética. Ó. Não vai tirar aqui, né? Ó, A elevado ao quadrado e B ao cubo. Se não tivesse tabela, tudo bem. Mas se tem tabela, a velocidade da reação é sempre obedecendo a tabela. Porque são feitos experimentos. Tudo bem?
Bom, então vamos lá. Eu tenho que descobrir, na verdade, velocidade é igual a K vezes os reagentes são A e B, né? Então, A elevado a seu expoente vezes o B elevado a seu expoente. Vamos descobrir os expoentes? Então, eu quero descobrir o expoente do A. O que eu faço? A concentração do A tem que alterar, mas do B tem que ser constante. Vou comparar o primeiro com o segundo. Ó. O A mudou, no caso dobrou, e do B permaneceu constante. Então, o B não interferiu. Então, eu vou descobrir o expoente do A. Ele que interferiu diretamente na velocidade. Então, vamos lá. À medida que a concentração do A dobrou, o que aconteceu com a velocidade, galera? Dobrou também. Então, expoente, ó, 2 elevado a quanto para dar 2? 1. Expoente do A. Tranquilo? Agora, como que a gente faz para descobrir o expoente do B? Então, a concentração do B tem que alterar e a do A tem que ser constante. Então, a concentração do B, ó, se eu posso comparar o 1 com o 3, primeiro experimento com o terceiro, não, porque o A dobrou e o B também. Se os dois dobram, não tem como descobrir o expoente dos dois ao mesmo tempo. Então, eu vou comparar o experimento 2 com o 3. O A ficou constante e o B fez o quê? Dobrou. Então, eu descobri o expoente do B. À medida que a concentração do B dobra, o que aconteceu com a velocidade? Ó, de 0,4 para 1,6, ela aumentou 4 vezes. Então, 2 elevado a quanto para dar 4? 2 ao quadrado. Então, esse é o expoente do B. Então, a expressão K vezes A elevado a 1 vezes B ao quadrado. E a ordem da reação, ó, 1 mais 2 é uma reação de ordem 3. Tudo bem, galera? Às vezes a concentração nem sempre dobra, às vezes ela triplica, mas às vezes se ela triplica, a velocidade vai aumentar 9 vezes. Então, 3 elevado a quanto para dar 9? 3 ao quadrado, o expoente é 2. É esse raciocínio que a gente usa. Beleza? Suave? E eu vou fazer mais uma. Olha lá, eu quero a expressão cinética dessa reação. Então, eu vou lá. V igual K vezes concentração dos reagentes, um reagente é o Cl2, e nós vamos descobrir o expoente dele pela análise do gráfico da tabela, vezes o outro reagente é o Fe mais 2, e nós vamos descobrir o expoente dele. Então, vamos lá. Primeiro, para nós descobrirmos o expoente do Cl2, o que a gente tem que fazer, galerinha? A concentração dele tem que alterar. E a do Fe mais 2 tem que ser constante. Ó, eu vou comparar o primeiro com o segundo. Ó. Primeiro experimento com o segundo. Por quê? A concentração do Cl2 dobrou e do Fe mais 2 ficou constante. Então, à medida que dobra a concentração do Cl2, ó, a velocidade também dobra. Então, o expoente dele é 1. Vamos lá? Agora, e para descobrir o expoente do Fe mais 2? Ele tem que alterar e do Cl2 tem que ser o quê? Constante. Ó, o primeiro com o terceiro, eu não vou comparar. Porque, mas o Cl2 é constante, mas o Fe está diminuindo. Então, eu vou do terceiro para o primeiro. Ó, eu vou do terceiro para o primeiro. O Cl2 ficou constante, ó, eu vou do terceiro para o primeiro, sempre aumentando a concentração. Então, de meio para 1, a concentração dele dobrou. Então, à medida que dobra a concentração do Fe, ó, do terceiro para o primeiro experimento, o que aconteceu? A velocidade também dobrou. Então, o expoente dele é 1. Daí a expressão K vezes Cl2 elevado a 1 vezes Fe mais 2 elevado a 1. É uma reação de ordem 2, é só somar. Espero que vocês tenham entendido, galera. Qualquer dúvida, me procure. Tá? Tentei explicar de uma forma bem simples para vocês entenderem. Bons estudos, abraços, fiquem com Deus.